Já beberam água hoje? Ai, tá calor. Olá. Nossa, meu óculos tá imundo. Olá, tudo bem com vocês? Eu tô querendo falar sejam bem-vindos, mas ao mesmo tempo eu quero mudar isso. De qualquer forma, tudo bem com vocês. Espero que vocês estejam bem, estejam tendo ótimas leituras, ou estejam escrevendo, ou estejam fazendo qualquer coisa que te deixe bem. É isto. O vídeo de hoje vai ser mais uma resenha de um livro que eu já terminei faz um tempinho. E se você me segue no Instagram ou no Scooby, você já deve saber qual é. Mas antes de começar, antes de eu dizer qual é o livro que a gente vai falar hoje, eu queria convidar vocês a me seguirem nas redes sociais, né? O Instagram e o Twitter estão aqui. Eu atualizo sempre que sai vídeo novo em um dos dois. Caso você seja inscrito, ative o sininho também para saber. Mas se o YouTube não te enviar, você se seguir num dos dois, você vai saber que tem vídeo novo aqui no canal. Se você quiser me seguir ou ver quais outras redes sociais que eu tenho, estão todas linkadas na descrição do vídeo. Só clicar lá e ver qual que você quer. Inclusive o próprio Scooby, se você quer saber quais são as minhas próximas leituras, porque eu sempre atualizo lá, deixando a lista de quais livros eu pretendo ler, né, nos próximos meses, semanas, porque dias é muito complicado. E curtir o vídeo também, se você quiser curtir, para ajudar a dar engajamento, para ajudar a chegar a mais pessoas. Compartilhe também se você quer que mais alguém veja esse vídeo, ou enfim, é esse o convite, por favor. O livro que eu vou falar hoje é, eu não sei se vai dar pra ver, Jogador Número 1. Essa é a capa do e-book que eu li. Eu não gosto dela, eu acho a original mais bonita, mas enfim. Então a gente vai falar hoje sobre o Jogador Número 1. Eu li esse livro, como eu já mostrei aqui no Kindle, também como todos os últimos. Então, aquela parte do começo do vídeo que eu sempre mostro a edição e comento sobre as coisas interessantes que tem, né, nas páginas, se tem extras como mapas, apêndices, essas coisas. Como esse aqui é um e-book, não tem como eu mostrar muito isso, mas eu também não vi nada disso no e-book. Ele só tem uma diagramação diferente, porque eu vou explicar já já a sinopse, vai dar pra entender melhor, mas a diagramação dele segue um padrão em algumas partes que mostram um placar, então essa parte da diagramação ficou bem legal, mas fora isso não tem muita coisa assim de diferente que possa ser atrativo para ler o livro, pelo menos eu não achei. Essa parte da diagramação é necessária, então não é muito uma coisa extremamente importante. Sobre o livro, antes de começar a falar o que eu achei, o que eu não achei, ou falar sobre os personagens, vamos para a sinopse do livro. Eu vou falar o que eu achei, vou tentar vender o meu com a minha sinopse agora criada. A sinopse do livro é a seguinte: existe o mundo é um tópico, se passa em 2040 e poucos, a população sobrecarregou o ecossistema, tem comida que tá faltando, tem pessoas que não conseguem emprego, o mundo tá muito ruim. E uma empresa, um cara chamado Halliday, ele criou um videogame que era pra ser isso, um videogame chamado Oasis. Só que as pessoas começaram a gostar tanto desse videogame que ele desenvolveu para uma coisa gigantesca e virou toda uma realidade virtual. Então as pessoas passavam mais tempo dentro do Oasis do que na realidade, do que vivendo realmente a realidade. Porque a realidade era ruim e as pessoas usavam aquilo como escapatória, como um mundo maravilhoso onde ela podia ser o que ela quisesse ser. Se ela quisesse ser um animal, se ela quisesse ser uma pessoa grande, loira, do olho azul, ou loira do olho vermelho, ela podia ser. Então as pessoas podiam ser mais livres ali. Então a sinopse fala sobre isso, mas ao mesmo tempo o que acontece? O criador do jogo, o Halliday, ele faleceu, né? Ele morreu. E dentro desse Oasis, desse jogo, ele deixou o que a gente conhece como easter egg. E lógico, no livro explica o porquê que ele fez isso e qual a intenção dele fazer isso. Mas o objetivo desses easter eggs era que o jogador que encontrasse, são 3 easter eggs, para passar por 3 portões para chegar no prêmio final, que seria a posse da empresa. Ou seja, o jogador que ganhasse, que encontrasse o último easter egg, encontrasse o ovo final, iria ser dono da empresa, além de herdar toda
a herança e dinheiro do Halliday, que, de acordo com o livro, passa dos bilhões de dólares. Então, o jogador que ganhasse ia ser ricaço. E no mundo que tava todo mundo pobre, tudo muito difícil, e isso era uma chance, um pingo de esperança. Então, todos os jogadores do Oasis, pelo menos a maioria deles, começou a caçar esses ovos. O próprio Halliday disponibilizou um almanaque da vida dele para as pessoas estudarem. Pelo menos quem tinha interesse em fazer essa caça ao ovo. E a gente começa o livro exatamente 5 anos depois que o Halliday morreu e que ele colocou essa caça ao ovo no ar, que é quando o personagem principal, Wade, consegue encontrar a primeira dica e passa pelo primeiro portal, se tornando o jogador número 1 no placar da caça ao ovo do Halliday. A gente começa com o livro aí. Acabou a sinopse. É mais ou menos isso. Então, o livro começa a partir dessa parte e eu vou dizer uma coisa que eu achei a leitura lenta, apesar de toda... Eu não sei se essa sinopse vendeu pra vocês o livro, mas quando eu li eu achei super interessante essa questão dele brincar dentro de um videogame e colocar isso para as pessoas correrem atrás. Porque no livro você percebe que o Halliday queria muito que o ganhador gostasse das mesmas coisas que ele gostava, que entendesse a essência do Oasis e que fosse realmente uma pessoa que fosse deixar o Oasis do jeito que ele quer. Não que ser uma pessoa ambiciosa demais que ia transformar o Oasis em uma fonte de lucro gigantesca. Porque o Oasis, ele tinha muita coisa que é de graça para as pessoas. Ele tinha uma plataforma de escola, que as pessoas podiam ir à escola através do Oasis, que era de graça. Não fosse uma escola pública, só que pelo... Então, assim, ele não queria que a pessoa que ganhasse isso fosse alguém que fosse pegar o Oasis e transformar em uma coisa que ele não queria. Então eu achei muito legal isso, eu achei essa ideia do autor de criar isso, né, o Ernest Cline. Eu gostei muito dessa ideia, achei muito legal, mas o começo do livro é muito parado, demais até. Alguns livros são assim, tá? A maioria são assim porque estão apresentando o personagem, você está conhecendo o universo, você está ainda se situando ali. Mas mesmo para alguns outros que começam nessa lentidão, você já capta algumas coisas. Nesse aqui eu achei extremamente parado, eu custei a passar dos 20% do livro, foi ralado chegar numa parte em que eu realmente me interessasse. Mas como algumas pessoas já sabem, eu não sou de abandonar livros. Então, por mais que eu estivesse achando lento, eu não iria deixar de ler para descobrir o que acontece no final. O livro não é ruim, tá? Ele não é ruim. A história, quando ela começa a acontecer, quando as coisas começam realmente a acontecer, o livro fica interessante, ele fica movimentado, você começa a entender mais e você começa a entrar mais no universo e captar as mensagens que o Halliday deixou e etc. Mas ele tinha muita coisa técnica. Por ser um livro que tem como base videogame, tipo, eu gosto de videogame, eu jogo, me divirto, mas eu não sou uma viciada e nem conheço muito. Principalmente os jogos antigos que o Halliday trata nesse livro. Ele coloca muitos jogos dos anos 80 e eu, tipo, não conheço nenhum. E quando o Wade, né, que é o personagem principal, começava a narrar sobre isso, eu ficava maçante, porque eu não entendia. Então, pra mim, não é um tipo de livro que realmente chamou minha atenção, assim, nessas partes de narrativa e me deixou com nostalgia, como eu vi algumas pessoas comentando. Por esse motivo, eu dei 3 estrelas. Me perdoem. Mas eu não consegui me conectar totalmente com a história por causa dessas coisas, sabe? Porque eu não assisti todas as séries ou filmes que falavam, eu não ouvi todas as músicas e não conhecia todas as bandas e todos os jogos, tinha uns ali que eu nunca tinha ouvido falar antes, então eu não consegui me conectar com a história. Apesar dela ser muito bem narrada, os personagens serem irritantes, mas num ponto positivo, porque eram adolescentes, então às vezes você tem que entender que adolescente tem a cabeça, às vezes, para algumas coisas e acha que sabe tudo. E alguns são irritantes, mas eu gostei dos personagens desse livro, assim, de todos eles eu gostei bastante. Não assim, gostar de ter me apegado, mas gostar da criação e da importância que eles tinham no livro, tá?
porque eu acho que apenas alguns personagens ali realmente me agradaram por serem pessoas que eu consegui entender as motivações. Então a Artemis é uma, e o H, se não me engano, são dois personagens que eu realmente gostei. O personagem principal, ele não me afetou muito, enfim, mas ele era interessante na medida dele. E é basicamente isso a história. O vídeo acaba por aqui, obrigada. Mas basicamente isso, tá? A história, ela é bem escrita. O Ernest Cline, ele fez um ótimo trabalho escrevendo esse livro, porque como os personagens precisavam desvendar enigmas para encontrar as chaves de portal, para encontrar os primeiros desafios, para encontrar o easter egg, o autor teve que fazer ligações com jogos e fazer enigmas que realmente faziam sentido quando os personagens descobriam, né, e iam de acordo lá, entravam na cabeça do Halliday para criar aquilo. Então foi muito bem escrito, foi muito bem planejado. A história em si, eu acho que eu teria gostado mais se tivesse menos momentos de explicação técnica sobre os jogos, ou sobre os filmes, ou sobre as séries. Que isso me incomodou bastante, porque como eu não entendia, pra mim aquilo ali tava ali só pra encher linguiça, pra fazer página. Então isso me deixou um pouco com o livro. Mas de resto, a história ela é muito boa. Quando, assim, do meio pro final, quando o Wade começa a criar os planos dele lá e começa a desenvolver as ideias e começa a descobrir os easter eggs e começa a participar, são as partes que são as mais legais de ler. O final do livro é espetacular, é muito bom. O final, assim, quando eles realmente já estão lá, sabe? Eu não vou falar porque eu não quero dizer spoiler, mas o final do livro, quando chega naquele ponto em que o personagem principal já passou por todas as coisas que você tem que passar para crescimento de pessoa, de personagem, e ele já tá ali no final, tipo, eu vou fazer tudo o que eu posso para isso acontecer, ou pra, enfim, foi muito bem escrito, foi muito bem planejado. Eu acho que o final do livro, assim, literalmente, quando eu cheguei a 60% do livro, eu comecei a ler, porque tava chegando perto do que tava interessante, sabe? Onde parece que os outros, até ali, eram só montagem fraca do que tava por vir, e não tinha tantas coisas acontecendo aos poucos que ao final iam, sabe, fazer sentido. Nossa, minha mão ficou totalmente fora da câmera, mas no final realmente fez todo sentido e foi muito bom ver todo o desenvolvimento de todos os personagens e eles ali naquele momento chegarem em conjunto e resolverem a problemática, né, atingirem o clímax e resolverem a grande problemática do livro. Foi muito bom, foi... Então, o meu problema é esse. Quando eu gosto de um livro, eu não tenho muito o que falar dele. Quando eu não gosto, eu consigo encontrar milhões de problemas. Mas a questão de jogador número 1 é exatamente isso. Quem gosta de jogo, de videogame mesmo, e entende e já jogou RPG de mesa, RPG dessas coisas, jogos de arcade, jogos de tabuleiro, videogames de forma em si geral, assim, vão amar esse livro, porque vão conseguir pegar todas as referências que ele cita na hora de fazer os personagens desenvolverem isso e vão entender, vão imaginar os ambientes, vão imaginar os jogos, vão entender o que o personagem quer fazer com aquele jogo. Mas como eu não tenho isso, pra mim não rolou muito essa parte. Mas é aquilo que eu falei, o livro todo mundo tem que ler pra tirar as próprias conclusões. Quando eu tava lendo, inclusive, foi uma pessoa que entrou em contato comigo e falou: o que você tá achando? Você tá gostando? Não sei o que. Eu falei: olha, pra mim tá lento, não tá me agradando muito por causa desses detalhes que eu já comentei aqui. E ele falou: eu também achei isso. Ele até comentou depois que ele fez um trabalho em cima desse livro, que eu achei muito legal. Mas ele comenta exatamente isso, que algumas pessoas têm dificuldade de se conectar com a história por causa da quantidade de referência de videogame e jogos que o autor colocou no livro. Talvez pra ele foi um momento de nostalgia criar uma história com coisas que talvez ele viveu na infância, na adolescência, mas pra mim talvez não seja um livro
não foi, né? Talvez não seja não foi um livro que eu me conectei 100% ou que eu cheguei a entender algumas coisas em algumas situações ali. E é isso. Não tem muito mais o que falar. Eu dei 3 estrelas por isso, sabe? Eu podia ter dado 4, como eu faço em questão da história, por ser boa, pela ambientação, pelos personagens serem bem construídos, mas eu acho que o fato de pra mim ter sido muito enchimento de linguiça ou de ficha técnica de livro pesou um pouco e ficou sobreposto às outras partes boas que eu comentei. Então acabou que eu dei 3 estrelas pra ele por esse motivo. Mas o livro é bom. Quem quiser ler, leia. Não tem muito. A opinião é de cada um. Talvez, apesar de você não ser uma grande, sei lá, conhecedora de jogos como eu, você possa gostar por causa que tem esse conhecimento embutido no livro. É de cada um. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. De novo, eu convido vocês a me seguirem nas redes sociais, a me convidarem lá para ser amiguinhos no Scooby, pra gente compartilhar as leituras. Vez ou outra eu saio curtindo lá o que o pessoal tá lendo, ou então faço os comentários pra todo mundo se conversar, já que é uma rede social para leitores, né? Então, me sigam. Se você não curtiu o vídeo até aqui, por favor, curta também, para ajudar no engajamento. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo. E compartilhe com quem você quer que assista esse vídeo. Se você leu esse livro e gostou, ou se você leu esse livro e não gostou, ou se você pretende ler esse livro e não sabe o que fazer, deixe nos comentários. Eu quero saber o que você achou quando leu, se você gostou ou não gostou, enfim. Deixe nos comentários se você conhece, eu tô sempre respondendo pra gente conversar sobre um pouco e até pra ver se a minha opinião também faz sentido com a de outras pessoas. E por último, mas não menos importante, eu sou escritora também, pra quem ainda não sabe, e eu tenho um conto publicado na Amazon, é esse aqui. O Nome é Post-it Pra Você, é um conto muito curtinho, pequenininho, ele tem 9 páginas, ele tá baratinho na Amazon e também tá disponível no Kindle Unlimited pra quem tem, é só pegar e ler. Espero que vocês conheçam um pouco da minha história, se ler rapidinho. É o primeiro que eu pretendo publicar na Amazon, então é isso. Vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau!